dia, pessoal. Agora a gente fala de partilha. Então, finalmente, o momento em que os herdeiros vão conseguir ficar com aquilo que eles sonham, né, com aquela herança. Bem, com relação então à partilha, o que é a partilha? A partilha é um instituto jurídico pelo qual a indivisibilidade e a imobilidade da herança vai cessar. Por quê? Lembra que a gente viu que a herança é um bem imóvel por definição legal e também indivisível por definição legal? Com a partilha, essa indivisibilidade e essa imobilidade acabam, e daí os bens vão ser divididos entre os herdeiros do decursus. O acervo deixa de ser algo comum e passa a se transforma em coisas particulares. O Zeno Veloso ele menciona que a partilha tem um efeito declaratório e não constitutivo. Ele simplesmente declara uma divisão daqueles bens, porque afinal de contas, com o Instituto da Sezine, aqueles bens sempre foram dos herdeiros. Vejam como as coisas elas meio que se encaixam. Bem, o artigo 2013, vocês veem que a gente está nos últimos artigos do Código Civil já. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador a proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Então o direito à partilha é do herdeiro e não do testador. O testador está morto, ele morreu, ele não pode vetar uma partilha. E a herança é direito fundamental, pelo artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal. Então, o herdeiro sempre vai poder pedir a partilha. Ah, mas eu e meus irmãos, a gente é dono de tudo junto. Tá, se vocês quiserem assim, tudo bem. Mas o herdeiro sempre pode requerer essa partilha. Ele não pode ser compelido a ter que aguentar como coproprietário os seus irmãos, enfim, pro resto da vida. Mas existem três espécies de partilha, que é o que a gente vai ver aqui. A partilha amigável, também são chamadas de extrajudicial, a partilha judicial e a chamada partilha in vita, que tem um potencial econômico muito grande e muito pouco conhecido ainda. Em artigo 2015, vai dizer que se os herdeiros forem capazes, podem fazer uma partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Então, se não existe conflito entre os herdeiros e todo mundo é capaz, é possível fazer uma partilha amigável. A partilha amigável também está prevista no Código de Processo Civil. O artigo 659 diz que a partilha amigável celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, vai ser homologada de plano pelo juiz. Todo mundo é capaz, o juiz não vai se meter. O pessoal resolveu dividir desse jeito, tá ótimo. Não sou eu que vou analisar se está sendo feita uma divisão justa ou não. E a partilha judicial? A partilha judicial, pelo artigo 2016 do Código Civil, vai ser sempre feita se os herdeiros divergirem. E da mesma forma, se algum deles for incapaz. Se algum herdeiro for incapaz, não é possível fazer uma partilha amigável. Tem que ir para o juiz, para o MP poder se manifestar. E se eles brigam entre si, também não dá para fazer uma partilha amigável. Obviamente que vai ter que ser levado ao juiz para o juiz dirimir a controvérsia. A partilha judicial também está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 647. Daí você vai ter início após o pagamento das dívidas. Na ordem toda do procedimento, uma vez você tem o inventário e tudo mais, vocês já leram a respeito do inventário, vocês já tiveram aula de inventário lá atrás. De todo modo, uma vez que é feito o pagamento das dívidas, daí se procede a partilha. É nesse momento aí que se abre um prazo de 15 dias para as partes, o juiz faz esse prazo de 15 dias, as partes formulam um pedido de quinhão, eu quero isso, quero aquilo outro, e daí vai proferir uma decisão de deliberação da partilha, resolvendo esses pedidos e designando os bens que cada um vai receber no fim do inventário. O parágrafo único do 647 vai dizer que pode deferir antecipadamente, em uma decisão fundamentada, né, o exercício do direito de usar e fruir determinado bem, com a condição de que no término do inventário esse bem entregue a cota desse herdeiro. Ou seja, um herdeiro precisa ter um lugar para morar, ele mora de aluguel e tem uma casa sobrando ali do Monte Mor. Então esse herdeiro já pode morar lá, mas essa casa já vai ficar com ele. Essa seria a lógica e seria uma efetivação do droit de sezine. A sezine seria aplicada nessa situação. O herdeiro tem o direito de usar e fruir o bem da herança e daí o bem vai poder fazer parte da sua cota. Na partilha, de acordo com o CPC, artigo 648, vão ser observadas algumas regras previstas nos incisos desse artigo. A máxima igualdade possível quanto ao valor, natureza e qualidade dos bens. Então, tem um monte de casas, vamos deixar uma casa para cada um. E não uma casa, um cavalo e uma fazenda. Vamos tentar deixar uma igualdade possível. Prevenção de litígios futuros. Para que deixar dois irmãos que se odeiam dividindo a mesma casa? Não faz sentido. E a máxima comodidade dos co-herdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Então, sempre tentando diminuir litígios, manter uma igualdade e tornar essa divisão cômoda. Ou seja, não pode ser uma divisão que não faça sentido prático na vida comum, concreta de cada um.
Partilha judicial também tem um artigo que é uma novidade no Código de Processo Civil de 2015, que é o artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá vai ser reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Então, tem um nascituro ali, segura aquele quinhão até o nascimento desse bebê. E se ele não nascer com vida? Esse é o grande debate sobre o que vai acontecer se ele não nascer com vida. Se ele nasceu e morrer 30 segundos depois, tudo bem. Agora, se ele morreu 30 segundos antes de nascer, daí a gente tem todo aquele problema de teoria concepcionista e teoria natalista que vocês conhecem muito bem. Bem, o partidor, que é a pessoa que vai dividir, né, vai organizar o esboço da partilha, de acordo com o artigo 651 do Código de Processo Civil, de acordo com a decisão judicial, e vai observar os pagamentos à seguinte ordem. Primeiro as dívidas, depois a ameação do cônjuge, depois a ameação disponível e depois os quinhões hereditários. Depois desse esboço, as partes vão poder se manifestar e, uma vez resolvidas as eventuais reclamações, a partilha vai ser lançada nos autos e efetivamente efetivada. E o que vai constar nessa partilha? O orçamento, com todos os bens e quanto eles valem, a descrição desses bens, o quanto que cada parte vai receber, e o auto e essas folhas vão ser assinados pelo juiz e pelo escrivão. Esse é o chamado formal de partilha, né? Você vai ter depois de pago o imposto de transmissão, vai ser homologada essa partilha, e essa partilha vai formar, junto com esse monte de documentação que eu mencionei, o famoso formal de partilha. Cada herdeiro vai receber uma cópia desse processinho, que parece um processinho, e com isso ele vai poder transferir os bens para o seu nome, aqueles bens que ficaram com ele. Uma vez transitada e julgada essa sentença, então o herdeiro vai receber os bens que tocarem e um formal de partilha. O formal de partilha vai ser a prova da divisão dos bens. Obviamente que ele não precisa do formal para ser dono, mas é aquele formal que prova que ele é dono. Então é uma situação de prova que vai efetivar um direito. E quando existir um erro de fato na descrição dos bens? Pode acontecer de um dos bens estar com descrição errada. Nesse caso, o que vai acontecer? De acordo com o artigo 656 do Código de Processo Civil, a partilha, mesmo depois de transitar julgado a sentença, pode ser emendada nos autos do inventário, convindo as partes quando houver erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz de ofício ou requerimento corrigir as inexatidões materiais. Então, não é porque já transitou em julgado que ferrou tudo. A gente descreveu errado o bem, a gente falou que era uma fazenda com a matrícula tal e a matrícula é outra, e a gente dividiu a fazenda errada. Bem, calma, sempre dá para consertar, e isso daí é o fundamento para o conserto disso, o artigo 656 do Código de Processo Civil. Finalizando a questão dos tipos de partilha, a gente entra na partilha em vida, que é prevista no artigo 2018 do Código Civil. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então você garante aí uma divisão, se a pessoa sabe, tô velho, tal, tenho um monte de filho, eu sei que eles vão brigar, então eu já faço a partilha em vida. Eu posso? Pode, você pode fazer a partilha em vida sem problema nenhum. A única coisa que a lei determina que pelo artigo 548, lá sobre doação, você tem que manter, essa pessoa, esse velho que está querendo fazer a partilha em vida, tem que manter algum bem para ter alguma subsistência enquanto viver. Ok, isso ele precisa reservar, mas o resto ele pode dividir tanto por ato de última vontade, ou seja, um testamento, ele já faz uma partilha direta, ele já prevê no testamento como é que vai dividir a herança dele, ou ele pode fazer doações e já dividir a herança dele antes de falecer, sem ser considerado um testamento. Qual que seria a diferença, professor? Num caso é doação, então a propriedade já passa para os herdeiros. No outro caso é testamento, em que a propriedade só vai passar após a abertura da sucessão e o registro e cumprimento do testamento. No artigo 2014, vai lembrar que o testador pode indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Então, se ele já distribui os bens, falando, 25% para um vai ser a casa, o 25% do outro vai ser as ações da empresa, 25% do outro vai ser a casa nas montanhas, 25% do outro vai ser a casa na praia. Pode? Pode, ele pode fazer. O que não vai dar certo é só se as cotas não corresponderem aí ao percentual que ele está estabelecendo. Mas ele pode já deixar a partilha prontinha no testamento. E, como eu gosto de ressaltar, ele pode fazer isso, inclusive, sem ser por testamento, pode ser feito por doação. O Zeno Veloso, então, ele identifica duas formas de partilha em vida, a partilha doação e a partilha testamento. Como o próprio nome diz, a partilha doação tem efeito imediato, porque já se divide os bens, os herdeiros já recebem o que receberiam após a morte do ascendente.
Normalmente, nesses casos, é comum que o ascendente reserve o usufruto. Ou seja, eu já estou doando e fazendo a partilha entre meus filhos, mas eu tenho usufruto de todos esses bens. Vitalício. Ou seja, quando eu morrer, o usufruto vai consolidado na nua propriedade dos meus descendentes e eles ficam com a propriedade plena desses bens. E a partir do testamento só vai produzir efeitos após a morte do ascendente. E, obviamente, como não se poderia ser diferente, os herdeiros só vão receber após a morte do ascendente. Existe também o princípio da igualdade da partilha, previsto no artigo 2017 do Código Civil. No partilhar os bens, observar-se-á quanto ao valor, natureza e qualidade a maior igualdade possível. Isso daí é absolutamente necessário, né? Essa igualdade tem que ser mantida sempre. Porque, afinal de contas, a gente está falando da parte da herança indisponível, que vai para os herdeiros necessários e que vão receber em partes iguais. O artigo 2019 vai tratar dos casos de bens indivisíveis ou de divisão difícil. Como é que vai funcionar? Esses bens que não puderem ser divididos de forma cômoda, que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, vão ser vendidos judicialmente e vai ser partilhado o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todo mundo. Não vai se fazer a venda judicial se esse cônjuge sobrevivente ou um dos herdeiros requererem que seja adjudicado o bem e repondo aos outros em dinheiro. Então pode ser que um desses herdeiros fale, mas eu quero muito ficar com a casa, então eu estou pagando todo mundo o quinhão de cada um e ficando com a casa. E se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro? E se dois irmãos querem a casa? Daí vai ser feito um processo da licitação. De novo, aquele leilão para ver quem é que dá mais por aquele bem. Artigo 2020, o artigo deste ano, né, gente? Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e inventariante, são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Então, se você tem a Cezine? Tem, mas aqueles bens da herança são de todos os herdeiros. Então, se um deles está na posse de um bem específico e está recebendo frutos, esses frutos têm que ser divididos entre todos os herdeiros. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano que, por dolo ou culpa, deram causa. Mesmas regras que a gente vê sobre posse de boa-fé e posse de má-fé, que a gente aprendeu lá em Direito das Coisas. E finalizando, artigo 2021 e 2022 são os casos de sobrepartilha. O artigo 2021 vai estabelecer que quando parte da herança consistir em bens remotos no lugar do inventário, litigioso, liquidação morosa difícil, pode ser feita a partilha dos outros e reserva esses daí para sobrepartilha. E no artigo 2022 também estabelece que ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados, lembra? Caso de bens sonegados, a pena de sonegados, esse caso, e quaisquer outros bens de herança que tiver ciência após a partilha, que também pode muito bem acontecer. Os herdeiros vão lá, fazem o inventário e descobrem, depois que acabou o inventário, que tinha um bem perdido ali, um carro, tinha uma casa em outro lugar e não sabiam. Daí é obrigado a fazer a sobrepartilha. Certo, pessoal? Com isso a gente encerrou partilha e na próxima aula a gente vai tratar da garantia dos quinhões hereditários. Certo? Bons estudos, estamos acabando. Perguntem no Google Classroom e é isso. Até a próxima aula.